Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por ter deixado e nos estar prestigiando com sua audiência aqui no nosso canal. Muito obrigado. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei depois de assistir esse vídeo e partilhe à vontade. Grupo de estudo bíblico, grupo catequético, grupo da família, estejam à vontade, para que o nosso estudo bíblico chegue cada vez a mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Também quero agradecer que, como sempre faço, a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal ou de maneira anônima a contribuição com o nosso canal. Muito obrigado do fundo do meu coração. Bom, gente boa, hoje nós estamos na 8ª lição, estudo do Gênesis. Nós vamos tratar hoje do pacto com o homem, em Gênesis 2:3. Essa seria a segunda parte desse estudo sobre o capítulo 2 e sobre o capítulo 3. Bom, após a descrição do ambiente em que a história foi ambientada, de acordo com o gênero literário dos mesopotâmicos, os ditos hinos de ação, o antigo narrador bíblico ele chega a um ponto decisivo no seu tema, ou seja, a relação com Deus, que é objetivamente a temática fundamental do capítulo 2 e 3. Então, podemos dizer que existem alguns pontos que são bem específicos. O primeiro deles é a boa relação com Deus. Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Tomou e colocou. Ele obviamente tinha trabalhado fora do jardim, o texto dá intenção nisso. É uma afirmação muito importante. São detalhes que o autor coloca e eles são altamente significativos. Deus não faz o jardim com o homem dentro. Ou, primeiro, ele faz o jardim e então ele toma e o coloca o homem dentro do jardim. Mas o homem e o jardim são apresentados como realidades separadas. O homem, por natureza, faz parte da terra, de uma terra empoeirada, de uma terra desértica, de uma terra seca. Do outro lado, o jardim, aquele jardim de onde emana rios, os 4 rios que cortam, é um ambiente fértil, é um ambiente de felicidade. Deus, depois de ter feito o homem, e depois de ter feito o jardim, intervém. Então ele toma o homem e coloca ele no jardim. Então o homem é inserido nesse jardim. É o esquema da aliança do Sinai implícito aqui. Deus tirou Israel do Egito e trouxe para uma terra onde corre leite e mel. Então, o tema que está sendo abordado aqui, ele reforça essa atitude divina. E a faz, digamos assim, além de recorrente, ela incute na mente das pessoas uma ideia de que isso é normal, ou seja, Deus se preocupa com os seus filhos, pois ele tira o homem de sua natureza terrena, desértica, árida e coloca numa situação de bem-estar. Então Deus se preocupa com o bem da humanidade. Percebemos que é a contrapartida diferente à teologia dos mesopotâmicos, dos povos sumérios, inclusive dos próprios egípcios. Tradicionalmente dizia que os deuses, e a gente já estudou isso, tinham criado o homem para dar trabalho, para explorar o homem. Aqui, isso muda. Esse pensamento é totalmente diferente na visão hebraica. Ele diz que Deus quer o bem do homem, não usufruir do homem, não explorá-lo, não colocar sobre ele fardos, não escravizá-lo. Então, é uma mentalidade totalmente diferente. Então, o Deus de Israel se diferencia da linguagem das outras divindades que eram propaladas naquele tempo, porque Deus não escraviza o homem.
Deus não precisa de nada do que é o homem. Deus faz o homem, cria um ambiente específico para que o homem tenha um bem viver. Aqui se diz que Deus quer o bem do homem. Ele tira o homem de uma situação de vazio, de aridez, do nada, e o coloca numa situação de fertilidade, de bem-estar. É nesse jardim que o homem tem a tarefa de cultivar, de guardar. Mas não para o bem de Deus, mas para manter essa realidade que é um bem para o homem. Até mesmo aqui, nós podemos entender que dois verbos são muito significativos. O verbo cultivar, que deriva de culto, também na língua latina, colere, é o mesmo verbo que indica adoração, culto. A adoração tem a mesma raiz, que é cultivar, é guardar, é o verbo que se indica também para observar. São dois verbos que, no pensamento do autor, eles são quase técnicos e que, em outros contextos, ele tem um valor tipicamente religioso. Eles querem dizer adorar, servir o Senhor, manter, colocar em prática seus mandamentos. Então, cultivar a aliança não é a mesma coisa que cultivar esse jardim. O que esse jardim de fato produz? O que nós encontramos no jardim? O ambiente para cultivar a intimidade com Deus. O jardim é o local de encontro, o jardim é o local de intimidade com Deus. É ali que Deus fala ao homem face a face. Então, eles não são verbos vinculados no conceito hebraico ao trabalho, mas são pistas para uma relação com Deus. O trabalho do homem é ter intimidade com Deus. O jardim, claramente, ele torna-se símbolo de uma relação amigável com Deus, de intimidade. Essa relação deve ser cultivada. A pessoa de Deus, sua palavra, deve ser guardada. Então, esse é o primeiro tema que o texto apresenta. No versículo 15, essa é a lição. Tomou-o e o colocou no jardim. Gênesis 2, 16, 17. Aí nós temos o segundo tema que é importante. Deu-lhes este preceito: podes comer do fruto de toda a árvore do jardim, mas não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, morrerás indubitavelmente. Assim, está o estágio da lei. Mas antes de dar a lei, Deus dá um presente ao homem. Ele deu o jardim. Ele disse, ele não lhe disse que adquiriu, mas foi dado. É um dom. Ele deu a ele. Ele colocou no jardim. Depois disso, ele disse, você pode comer de todas as árvores do jardim. O jardim também, ele tem as suas benesses. Ou seja, o jardim, ele é fonte de alegria para o homem, ele é fonte de experiências, ele é fonte de manutenção. Vamos enfatizar todo mundo, porque isso não é um comando. Né? Eu tenho que deixar isso bem claro. Quando nós falamos de que deu o mandamento, não é uma ordem, mas é uma permissão. Você pode comer qualquer coisa. Você está completamente empossado desses dons. O que ele diz, de outra maneira, em outras palavras, é: tudo o que eu fiz para você, é seu. Simplesmente podemos lembrar de outras formulações. O nosso autor, ele está fazendo uma verdadeira revolução cultural. Entende o que essas palavras representam naquele ambiente onde o povo de Israel está naquele momento? Ou seja, todo aquele momento de fartura, de benesses que o reino de Davi, o reino de Israel vive naquele momento, é um local propício para essa reflexão. Israel vive no melhor momento de sua história, e ele está dizendo que, diferente o Deus de Israel, Yahvé, diferente dos deuses estrangeiros, não é
um explorador, ele é um pai, ele é alguém que se coloca na atitude de guardador, de cuidador. Deus é Deus que inspira essa revolução cultural na cabeça das pessoas. Ou seja, Israel quer mostrar que o Deus de Israel não é um Deus temível, é um Deus amável. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não deve comer. Ou seja, em português, a gente traduz o verbo, foi traduzido para o verbo deve, não deve, que não existe em hebraico. A gente podia tirar o não deve e poderia colocar no lugar do deve, aplicar o futuro, comerás, não comerás. E aí o texto toma o sabor original, você não comerás, porque se você comer, é claro que você vai morrer. Esse é o sabor dessas palavras que estão nesse versículo. Não é uma proibição, é um aviso. Como se dissesse, você pode comer qualquer coisa. Tudo o que eu fiz é seu, mas cuidado. Isso é venenoso. Se comer, você morre. É um pouco como aquelas placas de atenção quando a gente passa perto de uma caixa de força ou de uma torre de alta tensão, está escrito não tocar, alta tensão. Os avisos não são ruins, eles simplesmente dizem, pessoal, se você tocar nos fios, você vai secar, você vai torrar. Se quiser tocar, você pode, mas vai morrer. Aqui é muito apropriado a gente olhar para o texto e enfatizar acima de tudo é para você. E destacar o alerta sobre o perigo mortal da árvore, aquela árvore simbólica. O esquema que o antigo autor usa aqui tem em mente o esquema do pacto que Deus tirou Israel do deserto. É uma terra de escravidão, ele colocá-lo numa terra onde corre leite e mel, em uma situação de liberdade. E qual era a situação mais perigosa para o povo de Israel? Fazer experiências que estavam para além. Você pode fazer essas experiências, mas cuidado. Você pode perder as benesses da bênção. Você pode sair da terra, você pode sair do povo de Israel e se misturar com os povos estrangeiros, circunvizinhos? Pode. Mas você pode perder a bênção por causa disso. Você pode perder o seu status de povo de Deus por causa disso. Você pode se vincular com outras culturas, com outras religiões? Pode. Pode. Você está no mundo e você é livre para isso. Porém, você pode perder. Você pode vir a perder tudo que você tem. E, indubitavelmente, todas as vezes que Israel fez isso, foi isso que aconteceu. Poxa vida, mas não era esse o aviso que estava lá? O aviso original não era esse? Experimentem como? De tudo que está aqui, de tudo que eu coloquei para vocês. Mas saibam que disso, se vocês comerem, vocês vão morrer. Com esse texto, ele está escrevendo a primeira página de um épico totalmente diferente e totalmente destoante do que tinha até então. É uma canção que celebra principalmente uma monarquia próspera, que está dizendo aos outros povos, gente, vocês não precisam ter medo de Deus. Vocês devem guardar as suas palavras. Vocês devem honrá-lo com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas capacidades, com os seus dons. É um acervo material feito pelo antigo autor que é organizado de uma forma muito precisa, de acordo com o esquema teológico que o autor tem em mente. Ele quer mostrar que o Deus de Israel não é um explorador, não é um homem, não é um ser vingativo, escravizante. E ele mostra isso porque os exemplos que o povo de Israel teve no passado podem ter sido muito confusos. E eles podem ter achado que os deuses estrangeiros eram mais interessantes. Então, neste momento, o que ele tem em mente é interpretar os fatos. O povo de Israel é abençoado por Deus.
E abençoado não porque é bom, não porque é próspero, não. Abençoado porque é amado. E ele conecta isso dentro de um pensamento que cria uma nova realidade. Cria uma realidade nova entre a relação entre o homem e Deus. O autor, ele está juntando uma série de fatos históricos, séries históricas que fazem a história da salvação. Ou seja, ele está aqui juntando erros e acertos e fazendo uma interpretação de como deve ser. Ou seja, o homem é livre para fazer o que bem entender com a sua vida? Sim. Sim. Porém, cuidado, porque existe nesta liberdade também responsabilidades. Quando eu exceder, quando eu me colocar diante daquilo que não é ordenado para mim, eu posso me ferir com isso. E é como dissemos, é um conto que usa uma linguagem mítica, ou seja, um mito, ou seja, Deus que cria, Deus que cuida, Deus que toma, coloca no centro do Éden, muito parecida com muitas outras histórias, com muitos outros mitos circunvizinhos, porém totalmente diferente na essência. Na essência, a relação do povo de Israel com seu Deus é totalmente diferente da relação dos povos estrangeiros com as suas divindades. E isso não é um fato que ocorre uma vez, mas faz parte de uma realidade que se perpetua na história. E até mesmo hoje, nós estamos no mundo porque a vida é um dom, nos foi dada. Desculpa. Nos foi dada. E não porque eu estou aqui. E por que não outro? Porque Deus quis que eu estivesse aqui. Então, estar aqui me dá a possibilidade de fazer uma experiência do mundo, de fazer uma experiência da história, mas saber que essa história é apenas parte de um processo muito grande, onde o que eu mais tenho que cultivar enquanto estou aqui é exatamente isso: cultivar a minha intimidade com Deus. Senão, a minha história se esvazia, ela perde o sentido. Então, quando nós olhamos para o jardim, quando nós olhamos para essa relação com Deus, não faz sentido ficar procurando em livros de geografia, em historiadores, em arqueólogos, onde fica esse jardim. Porque nós não vamos encontrar. Porque o autor ele não está mencionando um local físico, mas ele está colocando diante do homem a descoberta da sua localização enquanto ser no mundo. Nós fomos colocados num paraíso. O paraíso representa o quê? A minha relação com Deus. Só o ser humano tem essa intimidade. A intimidade de reconhecer-se amado por Deus e reconhecer o amor de Deus. E reconhecer Deus. E deve cultivar isso. Quem perde essa relação, é uma frase que meus professores diziam: o homem sem Deus é cruel consigo mesmo. Por quê? Porque perde, de fato, o seu objetivo de existência. Nos lançamos naquele campo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o homem simplesmente é um consumidor, é um vírus. Um vírus. Então, aqui, a ideia do autor original, do autor antigo, do texto 2 e 3 do autor javista, ele tem certeza que ele é competente no que ele está dizendo, porque ele interpreta a sua história de coisas que ocorreram, de coisas que estão acontecendo, de coisas que vão acontecer, e coloca o homem diante daquilo que não vai mudar. Ou seja, fomos colocados no mundo por amor. Fomos colocados no mundo por uma relação. E às vezes isso é muito importante, principalmente quando nós nos colocamos diante de situações extremamente duras, da morte, do sofrimento, da escravidão. Muitas vezes, muitas pessoas são levadas a pensar como pensavam antigos mesopotâmicos, ou seja, que isso fazia parte de daquilo que ainda o hinduísmo diz hoje, é um karma, ou seja, é essa a tua vida, não vai escapar disso, não vai fugir disso. E não é assim. É o pensamento que está por detrás da história de José do Egito, ou seja,
Todos os outros pensavam que tinham que viver de migalhas, de sobras, de escravidão, passar. Ele não, ele sonhava em se tornar grande, porque ele foi feito para ser grande. Essa é a lógica. Então, por mais que digam que esse paraíso é um local, um país fértil, um oásis antigo, que você pode encontrar um local no paraíso terrestre, pode ter certeza. Toda certeza que este local não é geograficamente delimitável. O jardim é, na verdade, uma relação com Deus. É uma boa relação com Deus, onde eu cultivo atitudes, onde eu cultivo pensamentos, onde eu cultivo relações. Então, isso está fora da geografia. E nenhuma geografia vai encontrar esse lugar. O que nós vamos encontrar para esse lugar é uma atitude de intimidade. Nesta relação de pacto com Deus, Deus, depois de dar o presente ao homem, dá uma lei, mas não como um mandamento, como um comando, como uma proibição, mas com uma concessão. E além de conceder tudo, ainda ele dá uma instrução. É aquela expressão, além de dar o peixe, ainda ensinou a pescar. Disse, olha, todas as vezes que você for tomar posse de um conhecimento, tenha em vista que ele não é soberano. Soberano é aquele que está para além do conhecimento. O pacto é, antes de tudo, uma joia, é um dom, é um presente, é a fonte de uma possibilidade total. Né? É, antes de tudo, um elemento que é apresentado como fonte de transformação, fonte de dignidade. Então, o mandamento não é algo prejudicial, mas é algo instrutivo, que nos deixa distante daquilo que é prejudicial, perigoso, venenoso. Então, o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento, ele tem sim as suas responsabilidades. E aí nós vamos entender o que o autor bíblico quer dizer com o bem e mal. Essas duas árvores, a da vida e o do conhecimento, são árvores simbólicas. Não são conhecidas por nenhum botânico, não podem ser procuradas em florestas, né? Então, todas as vezes que a árvore da ela não está nem no norte, nem no sul, nem no leste, no oeste. Elas são símbolos, elas não podem ser identificadas como uma árvore real, elas são símbolos. O que simboliza a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida é um símbolo bem conhecido, é um meio de viver, de forma simples, é provavelmente símbolo do próprio Deus, como fonte e existência. Ou seja, nós não fomos feitos para consumir Deus. É a condição de vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é conhecida por nenhuma cultura que não Israel. Só Israel tem esse conceito de árvore do conhecimento do bem e do mal. E o nosso autor, ele não propriamente ele não inventou esta árvore, ele refletiu sobre um símbolo. De fato, esse símbolo ele já se encontra dentro da Sagrada Escritura. E ele permanece implícito, embora a gente não possa descrever. O antigo, ele inventou um símbolo que está na sua cultura. A árvore da vida, ela acrescenta outro, ou seja, a árvore da vida é a imagem do próprio Deus, que é fonte, os rios que correm, o alimento que brota. A árvore da vida é Deus. Então nós não tomamos de Deus, é Deus que se dá. De Deus corre a água que vai alimentar todo aquele jardim do qual eu posso usufruir tudo, mas eu não posso tomar o lugar de Deus. Deus, essa árvore da vida, não é o meu lugar, não é a minha, o meu alimento.
Eu me alimento com tudo aquilo que ele me dá. Então, o autor, ele pretende explicar como da árvore do conhecimento do bem e do mal, passo a passo, ou seja, entender que esse bem e mal são dois conceitos opostos, e dentro da linguagem hebraica, todas as vezes que eu encontrar um conceito oposto, eu estou representando o quê? A totalidade. Ou seja, céu e terra, isto é, tudo. O Senhor te abençoe quando você entrar e quando você sair, ou seja, sempre. O bem e o mal querem dizer tudo. Nos livros de Samuel, em textos que são escritos em nossa passagem da criação, encontramos formulações. A mulher chamada na corte de Davi para fazer uma ensinação particular, em um ponto disse a Davi que o rei ajuntou a ela e dizia-lhe pronunciar a palavra de paz, porque o rei, meu senhor, é como um anjo para discernir o bem e o mal, ou seja, ela coloca Davi como um juiz que entende das coisas. Um pouco mais adiante, também no Samuel, ela vai falar que ele sabe de tudo o que passa na terra. Então, nessa segunda fórmula, existe uma mudança. Ela distingue o bem do mal. Na segunda frase, ela substitui pelo saber, saber de tudo o que está acontecendo na terra. Significa, nesse caso, o uso de um conceito de bem e de mal para dizer o quê? O conhecimento de uma realidade, ou seja, de todas as coisas que acontecem. A escolha do bem e do mal como um par de opostos, ela representa que o autor ele está dizendo que essa árvore ela representa as atitudes dentro do campo moral. Então, a árvore do conhecimento é símbolo de moralidade. Ou seja, existe uma moralidade. O homem não pode se arrogar de senhor dessa moralidade, criar uma moralidade. Ou seja, não se cria moralidade, se vive ela. Então, o autor, ele não tem conceitos abstratos. Ele tem a imagem mítica. Ou seja, o fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, o homem não pode criar uma moralidade. Da mesma maneira que o homem não pode usufruir de Deus. Não pode se arrogar de ser Deus. Então, o dia que eu comer, ou seja, o dia que eu me alimentar de uma moralidade que eu estou produzindo, nesse dia eu vou morrer. Um dia que eu me alimentar deste Deus, que eu consumir Deus para me tornar Deus, aí eu vou morrer. Então, esta realidade, ela é muito profunda porque ela vai apresentar uma realidade que comer da árvore equivale à morte. Ou seja, o homem rejeita Deus e quer tomar o lugar de Deus. O homem quer se tornar autônomo, isso tanto para a vida, como fonte da vida. Eu me arrogo de ser o senhor da vida e da morte. E, na outra citação, eu vou criar uma moralidade. Então, esse texto ele é muito atual para a gente entender. Ou seja, quantas pessoas têm a tentação de criar uma moralidade diferente? Criar um mundo diferente. Um mundo de faz de conta que acaba em quê? Em consumir-se. Então, fora da vontade de Deus, a morte e matar Deus dentro de si e ao entorno de si equivale a voltar ao nada, ou voltar à escravidão. Ele diz ao homem, onde está o caminho da morte? O caminho da morte é rejeitar Deus como fonte e rejeitar Deus como ordenação, como comandamento, como ordenador. O homem, ele pode fazer isso? Pode. Mas no momento em que fizer isso, vai estar determinando a sua falência, a sua morte. Então,
com o versículo 18, ele conta mais um passo decisivo. Aqui encontramos uma afirmação muito importante, Gênesis 2:18. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou colocar diante dele uma auxiliar que lhe seja adequada. Bom, hoje nós estudamos sobre o pacto. O pacto que Deus faz. Criei um jardim, ou seja, criei o mundo. Não para que você me sirva, mas para te servir. Eu dei este dom para você, eu te dei a vida, te coloquei no meio deste ambiente. Você tem que cultivar os laços consigo, com Deus, viver essa realidade. Você pode tudo, mas como diz São Paulo, nem tudo te convém. E duas coisas fundamentais não convêm ao homem: querer ser Deus ou criar uma realidade diferente daquela que foi criada por Deus. Ou seja, Deus disse que tudo era bom. Se Ele, que é Deus, disse que tudo que era bom, quem somos nós para dizer que isso não é bom? Que o homem não é bom, que a mulher não é boa, que a humanidade não é boa. Nós somos bons. Fomos criados bons. Apenas temos que aprender a reconhecer essa bondade, sabendo que a fonte dessa bondade é Deus. Bom, na próxima aula nós vamos tratar então desse outro versículo, a criação da mulher, como companheira, auxiliar, complementar humana. Complementar humana, ou seja, o homem e mulher, juntos, unidos, são uma só humanidade. E aí, como o autor fez para dizer tudo isso, não com linguagem filosófica nem teológica, mas com a linguagem do mito. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilo. Até a próxima aula, fiquem com Deus e o Senhor vos guarde. Paz e bem.